Qual pneu de bicicleta eu tenho que usar? Esse vídeo é para acabar de vez com essa dúvida. Fala galera, aqui é o Páscoa e antes de explicar a diferença entre cada pneu, vou colocar aqui um vídeo de um tal de Iberê, de um canal pequeno aí no YouTube, um tal de Manual do Mundo. Vamos assistir o vídeo e depois a gente continua. Uma dica é colocar pneus mais finos na bike, pneus de bike urbana, porque assim deslancha mais, já que aí é bem plano e tudo pavimentado. Por que eu não coloco esses pneus na minha bike? Eu gosto muito de andar de moto. Eu adoro andar de moto, mas eu não tenho andado porque eu acho que é perigoso, tem as meninas pequenas e tudo mais. Se eu começar a fazer com que a bike tenha muita velocidade, ela acaba virando uma moto, ela fica perigosa também. Então eu acho bacana manter esse ritmo mais tranquilo, andar numa bike um pouco mais pesada. Não estou interessado em performance, eu prefiro uma bike mais confortável, que aí eu curto mais. Iberê, para sua bicicleta chegar na velocidade de uma moto, você não tem que trocar o pneu não, e sim colocar o motor nela. Ou despencar sem freio na Doc Lobo, mas são duas coisas que eu desaconselho por completo. Eu nem preciso falar que foi sarcasmo quando eu disse que o canal do Iberê é um canal pequeno. O Manual do Mundo, que se você não segue, com certeza tá faltando algum pino na sua cabeça, tem nada menos de 18 milhões de inscritos. E só esse vídeo aí tinha mais de 230 mil visualizações quando eu fiz esse roteiro. Se esse vídeo aqui bater 10% das visualizações do vídeo dele, eu já me dou por realizado. O Iberê tá descobrindo o nosso mundinho da bicicleta, coisa recente e eu venho acompanhando. Claro que ele deve ter pedalado a vida inteira, mas ultimamente ele tem postado os vídeos das suas façanhas. Recentemente ele bateu a marca dos 100 km pedalados num único dia, que é algo sim para ele se orgulhar. Mas quando ele entrar de vez no nosso mundo, ele vai perceber que dependendo do terreno, do clima ou relevo, pode ser que um pedal de 20 km seja ainda mais desafiador. E quando eu falo de relevo, clima e principalmente terreno, a escolha de qual pneu usar pode fazer uma enorme diferença. Antes de partir para a aula, dois recadinhos super rápido. Primeiro, que o pneu da sua bicicleta é tão importante quanto o like que você vai dar nesse vídeo aqui. Poxa, galera, é de graça e vai ajudar demais, não só esse canal, como outros ciclistas que têm aí a mesma dúvida. Então crave esse like aí, é rapidinho e vai ajudar muita gente. Se você estranhou o corte seco, é porque eu deletei uma parte do vídeo que se refere ao evento que já passou. No Brasil, a cultura das bicicletas urbanas não é tão forte ainda, e o normal quando você vai comprar uma bicicleta é que te empurre uma mountain bike, que obviamente virá com pneus e cravos, mesmo se a estrada de terra mais perto da sua casa tiver uns 30 km. E a nossa primeira dica é pedir para trocar logo um pneu de cravo por um de asfalto, e por 3 motivos. Primeiro, é o que disseram pro Iberê no vídeo, seu desempenho vai melhorar e pronto. Não ao ponto de você sentir uma moto, mas vai melhorar um pouco sim. O segundo que tem que ser levado em conta é quando você usa um pneu de terra no asfalto, você está jogando dinheiro fora, e eu vou explicar com mais detalhes adiante. Já o terceiro, que eu considero mais importante, é que no asfalto um pneu de terra é mais inseguro, ou seja, vai te trazer mais risco do que se você estivesse com um pneu de asfalto. Se você tem carro e mora na cidade, ao contrário da bicicleta, vão te oferecer um pneu geralmente mais barato, mas ainda assim serão pneus para você rodar no asfalto e ter uma boa aderência também em dias de chuva. Agora, se você mora no meio do mato como eu, que usualmente precisa andar com o carro na terra, aí você precisa procurar um pneu que ande bem na terra também, porque se você andar na terra com pneus de asfalto, além de ser mais inseguro, ele invariavelmente vai sofrer mais furos e cortes, e isso eu posso falar com bastante conhecimento de causa. No nosso carro, por exemplo, eu uso um pneu que é 80% para asfalto e 20% para terra. Já é melhor que um pneu 100% para asfalto, como a maioria que tem para vender, mas ainda assim eu poderia optar por um pneu 50% terra e asfalto, ou melhor ainda, um pneu 80% para terra e 20% para asfalto. Para algumas viagens que a gente já fez, por exemplo, como quando a gente foi o ano retrasado para Chapada das Mesas no Maranhão, ou para Serra da Capivara no Piauí, de carro, né? Esse pneu 80% de terra seria muito mais eficiente para os percursos que encaramos. Mas aí teria outro problema, porque quando a gente estivesse no asfalto, esse pneu agarraria mais e pior, se desgastaria mais rapidamente, trazendo prejuízos para a gente, porque ele não é apropriado para o asfalto, e isso também ocorre com os pneus de bicicleta. Quando você usa um pneu de terra no asfalto, ele vai ter um arrasto maior, ou seja, te força a pedalar mais, gerar mais desgaste de pneu. E quando a gente fala que um pneu de asfalto vai te trazer mais desempenho, a galera acha que trocando o pneu você vai sair voando, e aí que rola a primeira decepção. Você não vai sentir tanta diferença. Não porque não tenha diferença, tem sim, mas é porque você criou uma expectativa muito grande. No caso do Iberê, ao achar que ao trocar o pneu ele vai andar como uma
moto, a decepção vai ser ainda maior. Mas até imagino por que ele chegou nessa conclusão. Pelos vídeos dá pra notar que ele costuma pedalar na ciclovia da Marginal Pinheiros, e ele deve ter visto aqueles pelotões de speedeiros chatos pra caralho antes de mais nada, e eles devem ter passado num gás da porra por ele. Como eles estão com pneus de asfalto, ele deve achar que se trocar o pneu, ele vai acabar andando assim também. Deixa eu explicar. Primeiro que esses caras não andam tudo isso. No pelotão, tem uns caras na frente, quebrando o vento no peito, esses sim pedalam forte. Mas a galera do meio, a maioria é tudo ciclista comum como ele. Isso porque quem está no meio do pelotão chega até a gastar 40% menos de energia do que quem está na frente. Isso sem falar no vento a favor, aí sim os pelotões voam. Porque no vento contra, a maioria não gira mais do que 30 km por hora, se muito. Até porque esse efeito do vácuo só começa a ser relevante quando a gente está a mais de 30 km por hora. Portanto, quando um ciclista sem tanta experiência ainda troca um pneu de terra por um de asfalto, a maioria se decepciona porque achava que ia andar muito mais rápido do que antes. Agora, se ele fizer o inverso, trocar um pneu de asfalto por um de terra, aí sim ele vai sentir muita diferença. Vai ficar parando a todo momento para ver se tem algum pneu furado, até se convencer que se tem algum furo mesmo é nas próprias pernas. Mas por que um pneu de terra é inseguro no asfalto? Física básica, eu vou tentar demonstrar aqui para vocês. Aqui a gente tem um pneu de terra. Se você notar, ele não gruda totalmente, ele não vai ter total aderência com o solo. E sem contar que os cravos, eles são mais maleáveis, eles não têm tanta aderência, eles são feitos para agarrar na terra, agarrar no solo e te tracionar para frente. Já um pneu urbano como esse, que tem uma faixa aqui assim, ó, de rolamento, ele vai estar totalmente grudado no chão e vai te dar mais tração e não vai ter tanto arrasto, menos força que você vai ter que fazer para girar. Parece pouco, mas faz uma diferença muito grande. Com menos atrito você desliza mais. Mas o pneu de asfalto tem menos área em contato com o solo, mas toda a área está tracionando, toda a área está em contato com o solo. Isso vai facilitar sua pedalada em curvas, por exemplo. Com mais área de contato no solo, mais aderência. Por isso, um pneu de asfalto é mais seguro que um pneu de terra, principalmente na hora de fazer curvas. Aliás, vamos ver se faço uma experiência mesmo, colocando a bicicleta num rolo, para a gente comparar qual pneu desenvolve mais no terreno plano, o de terra ou de asfalto. Aliás, beleza, se tiver a fim de fazer essa experiência no seu canal, chama nós aí, dá uma força para os pequenos aqui. Antes de falar dos tipos de pneus, vou falar aqui mais um motivo para você não usar pneus de terra no asfalto. Eles furam mais. Sim, porque na terra até temos detritos que podem furar um pneu, como pedras pontudas, espinhos, mas no geral não temos tantos detritos assim e os pneus não são tão bem protegidos como os para asfalto. Isso porque o que não falta no asfalto são detritos, como essas farpinhas que os próprios pneus velhos de carro soltam. Quem pedala em rodovia já deve ter visto aqueles pneus de caminhões que explodem na pista. Aquilo deixa um mar de detritos que vão furar o seu pneu. Ainda tem os malucos, para não dizer outra coisa, que jogam taxinhas em ciclovias, mas esses eu nem quero comentar. Então o seu pneu de asfalto já é feito de uma forma para tentar minimizar esses riscos, já os pneus de terra não. E o pior ainda, quando estão mais gastos, aí sim vai ser uma furadeira atrás da outra. Agora vamos para os resumos. Pneu de terra no asfalto são mais inseguros, porque eles puxam até uma maior área de contato com o terreno, mas uma área irregular, e exigem um maior esforço na pedalada. Furam mais porque não são feitos pensados nas sujeiras que temos nas nossas ruas, e você está jogando dinheiro fora porque está desgastando o seu pneu. Mas e aí, então tem que ficar trocando o pneu a toda hora? Sim, quando a gente faz um treino para Paranapiacaba, por exemplo, onde a maior parte do trajeto é em terra, a gente aconselha o pessoal a trocar, e com a prática você não perde mais de meia hora para fazer a troca dos pneus. Na minha cicloviagem em 2010, eu levei tanto pneus de terra como de asfalto. Quando saí de Cuiabá, iria pedalar uns 800 km de asfalto até a BR-040 que corta o Rio Xingu. Aí sim uma estrada de terra. Eu coloquei os pneus 728C que eu tinha na minha mala e encarei a estrada. Chegando em Matupá, onde começa essa BR-040, aí eu meti os terrão novamente e encarei o trecho onde pedalei cerca de 400 km só em terra. Perdi meia hora em cada troca, mas em compensação o que eu ganhei de desempenho não está escrito. Mas vamos para os tipos de pneu. Primeiro temos os pneus com arame como esse aqui. Ele tem um arame aqui na borda, onde prende no aro. Se você dobrar ele, você pode danificar o pneu. É ruim para carregar numa mala. E esse pneu aqui é bem mais chato para trocar. Mas temos esse pneu aqui sem arame. Esse você pode até dobrar. Olha a sujeira que eu tô fazendo aqui. Ai, cara, minha mulher vai adorar isso. Esse pneu você pode dobrar assim ele, ó.
Esse pneu fica desse tamanho e tem pneus assim sem arame também para speed. E eram desses pneus que eu levei em minha viagem, que dobrados cabem facilmente no alforge, tanto pneu de terra como de speed. E esses pneus eu troco sem usar espátula, até dá para trocar com a mão mesmo. São pneus mais caros, mas compensa o investimento, pois duram no mínimo o dobro que esses pneus de arames mais baratos. Entre os pneus de terra você ainda tem vários tipos, você pode encontrar os pneus para terra mais batida, com mais pedregulho, areia, lama, neve, tem até as fat bikes, é uma infinidade de opções. Mas dá para usar um pneu de terra no asfalto ou asfalto na terra? Sempre dá, mas quanto mais apropriado o pneu para o seu percurso, sempre melhor, até porque às vezes temos percursos com vários tipos de terreno. Outro exemplo, o trajeto da Rota Márcia Prado tem cerca de 80 km, sendo que de 10 a 20%, dependendo da rota, é em terra. Qual pneu você vai usar nesse caso? Vai de você. A maioria vai de urbano, pois as estradas de terra do trajeto são firmes, passam até ônibus. Basta fazer o percurso com mais cuidado que não tem erro. Mas tem gente que vai de speed. Aí na terra eles pedalam com o máximo de cuidado, em compensação tiram um atraso nos trechos de asfalto. Voltando aos pneus, da mesma forma que os pneus de terra tem para todo tipo, os de asfalto também. Esse aqui, por exemplo, é um pneu que roda bem no asfalto e tem um bom desempenho também na chuva, por causa dessas ranhuras. Já esse outro pneu aqui é excelente para o asfalto seco. Mas são muitos pneus, diferentes medidas, e eu vou tentar explicar aqui como funcionam essas medidas da forma mais fácil possível. Vamos separar as bicicletas em duas categorias, as mountain bikes e as road bikes. Tá em inglês, mas infelizmente é a nomenclatura que usamos. Para facilitar, mountain bike é bicicleta de terra e road bike é bicicleta de asfalto. Estou simplificando porque tem muitas nuances, tem as gravels, as fats que eu falei, mas 99,99% das bicicletas estão nessas duas categorias que eu falei agora. Os primeiros números são sempre o tamanho do aro. Nas mountain bikes temos os tamanhos 26, 27,5 e 29. Mas como a 29 é a maioria, vamos considerar essa como exemplo. Já as road bikes, vamos usar o tamanho 700 como referência, que é o tamanho desse aro aqui. Tem outros tamanhos? Sim, mas 99% das bicicletas de estrada são 700, como 99% das MTB são 29. Então, foco aqui. Os números que te interessam na MTB são esse aqui. Esse pneu é 29 por 2,10. 29 é o tamanho do aro e 2,10 é a largura em polegada. Agora, num pneu de asfalto, esse, por exemplo, está marcando 742C. 700, o tamanho do aro. Já o 42 é a largura em milímetros. Detalhe, todo pneu de terra vai adotar a medida da largura em polegada. 29 por 2,10, 26 por 2,50. Já as road bikes, o padrão é 700 por 38, 28, 23 e por aí vai. Sendo que nas urbanas, os pneus que a gente considera de speed vão até 28 no máximo. Passou disso, como essa, por exemplo, que é 42, é considerada pneu de bicicleta urbana. Mais um detalhe extremamente importante, todo pneu 700 cabe nos aros de mountain bike. Por isso, em minha viagem de 2010, eu estava com uma MTB e trocava facilmente o meu pneu por um de speed. O inverso é possível? Sim, você até consegue colocar um pneu de mountain bike numa roda de speed. O problema é que não vai entrar no quadro de speed, que é desenhado para receber um pneu mais estreito, não maior. Voltando aqui, tem informações relevantes no pneu para você que está começando? Tem sim! A maioria dos pneus vai ter essa seta aqui indicando o sentido da rodagem, que você deve levar em conta na hora de montar a roda. E também tem a informação da pressão que você tem que considerar na hora de encher o pneu. Esse daqui, por exemplo, fala para você colocar entre 50 e 75 PSI. É o mesmo que libras que a gente costuma colocar nos pneus do carro. Ou seja, esse pneu aqui você nunca pode colocar menos que 50 libras ou mais do que 75 libras. E quanto mais fino o pneu, mais pressão. Esse daqui de speed suporta até 100 libras. Acha muito? Tem pneus que chegam a 200 libras. Ainda poderia falar mais. Esse pneu aqui a gente chama de híbrido. Ele tem essa banda aqui para rodar no asfalto e essas garras aqui para estrada de terra. Vai funcionar bem numa trilha pesada? Não, mas em estrada de terra onde passam carros, vai funcionar bem. Então, Iberê, sinto informar, mas se trocar o pneu da sua bike, infelizmente você não vai chegar nem perto da velocidade de uma moto. Fica tranquilo quanto a isso e troque sim, porque o seu pedal por São Paulo vai não apenas ser mais seguro, como mais confortável. Confia em mim. E quem quiser ajudar esse vídeo a chegar nele, entra lá no vídeo dele, o link tá aqui na descrição. E com educação, pede para ele assistir nosso vídeo. Vai que ele topa fazer um vídeo junto com a gente para provar, usando a ciência, o quanto um pneu de bicicleta pode ser mais eficiente do que outros em diferentes terrenos. E é isso, se não curtiu ainda, deixa aquela
curtida, manda esse vídeo para aquele seu amigo que insiste em usar pneu de terra no asfalto, fala que não adianta ele ficar arando o asfalto por aí, porque nesse solo não dá para plantar nada. Um forte abraço e até breve. Tem que ter moral pra andar de bicicleta.